Boa noite, meninas do Colégio Gilberto Dias de Miranda, do turno noturno, alunos da EJA, né? Do sexto, sétimo, oitavo e nono, EJA e Tempo Juvenil. Então, hoje é aula de geografia, nós iremos falar um pouquinho sobre a região sudeste, certo? A região sudeste do Brasil, ela é a segunda menor região do país, sendo maior apenas que a região sul. A área total, né, a área real, ocupa aproximadamente 924.620 quilômetros quadrados, né, dessa superfície. E a região sudeste, ela é composta por 4 estados, que é o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, e São Paulo. Limita-se ao norte e a nordeste com a Bahia, ao sul e a leste com o Oceano Atlântico, a sudoeste, né, com o Paraná, a oeste com o Mato Grosso do Sul e a noroeste com Goiás e o Distrito Federal, certo? É a região mais desenvolvida do país, responsável por 55,2%, né, do PIB brasileiro. E como será esse relevo da região, né, sudeste? O relevo ele é bastante acidentado, com predominância de planaltos. O clima da região é tropical, né, entre temperado e quente, com grandes variações locais. Algumas áreas têm vegetação pobre e rasteira, outras são cobertas por florestas tropicais úmidas. A região ela é um verdadeiro centro dispersor de águas. Há várias bacias, no caso fluviais, com rios correndo em várias direções, certo? A região sudeste, ela começou a ser, no caso, colonizada pelos portugueses no século XIV, no século XVI, certo? A primeira vila, no caso São Vicente, foi fundada em 1532, né? Então, o desenvolvimento da região começou a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Em 1763, a expansão da lavoura do café transformou São Paulo no maior centro econômico do Brasil. A região sudeste ela possui uma população de aproximadamente 85 milhões de habitantes, certo? Então, a região, né, também, no caso, o maior colégio, né, eleitoral do Brasil. As cidades mais populosas do Sudeste, segundo o IBGE, são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarulhos, Campinas, São Gonçalo, Duque de Caxias, São Bernardo do Campo, Nova Iguaçu, Santo André, São José dos Campos, Osasco, Ribeirão Preto, Uberlândia, Sorocaba, Contagem, Juiz de Fora, Serra, Niterói, Campos dos Goitacazes, todas com mais de 500 mil habitantes. Na região sudeste também apresenta índices sociais relativamente elevados, possui a segunda maior qualidade de vida do país, verificado por seu IDH, certo? De 0,794. E possuindo 15 dentre as 20 cidades melhores ranqueadas, com destaque para São Caetano do Sul, que é São Paulo, Águas de São Pedro, segundo lugar, e a segunda melhor entre as capitais, Santos e Niterói, certo? Os primeiros habitantes, no caso da região sudeste do Brasil, foram os índios. Mais tarde chegaram os portugueses. Eles fizeram expedições para conhecer a região e começaram a explorar o pau-brasil, madeira que era abundante nas matas do litoral. Além disso, os portugueses fundaram as primeiras vilas no litoral. A primeira vila foi a de São Vicente. Aí teve início a plantação da cana-de-açúcar. Depois surgiram outras vilas, certo? O povoamento do interior começou com a fundação
da vila de São Paulo de Piratininga. Os moradores de São Paulo entraram pelo interior à procura de índios para escravizar. Eles organizaram as entradas e bandeiras. Nas suas caminhadas, os bandeirantes paulistas descobriram minas de ouro nas terras do atual estado de Minas Gerais. O povoamento também aumentou com o comércio de gado. Os comerciantes levavam os animais do sul da Bahia, né, para serem vendidos na região das minas. No caminho, né, onde eles costumavam passar, que passavam as tropas de animais, apareceram ranchos e pousadas. Os ranchos e as pousadas deram origem a muitas cidades. Novas fazendas de plantação de cana-de-açúcar surgiram, né, nos antigos caminhos por onde seguiam as entradas e bandeiras. Essas fazendas deram origem a várias cidades. Mais tarde, com o cultivo do café, outras cidades surgiram. Então, o povoamento aumentou muito, né, com a chegada dos imigrantes, né, e com a abertura das ferrovias. A instalação de indústrias também contribuiu para que muitas pessoas de outros estados e de outros países viessem morar na região sudeste, certo? Então, aqui foi um pouquinho sobre a região sudeste, certo? Para vocês, falamos da como foi colonizada, né, o início, e falamos também dos estados que fazem parte dessa região. Para a atividade de geografia, eu quero que vocês façam um resumo sobre a região sudeste, né, no caderno de vocês. Vocês vão falar sobre essa região, né, o que eu falei aqui um pouquinho, vocês podem pesquisar também. E aí vocês fazem um breve resumo sobre a região sudeste, tá certo? Pode falar, né, da questão da colonização, né, do ciclo do ouro da região, da corte no Brasil, quais são os principais, né, estados da região sudeste, né? No caso, eu falei, né, composta por 4 estados, certo? Vou repetir, que é Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? Então, vamos fazer um resumo sobre a região sudeste. Deixe no caderno, coloque a data de hoje, que ao retornarmos, nós iremos estar avaliando com essas atividades, ok? Tenham todos uma boa quinta-feira e uma boa noite.